Bem-vindo, só mesmo para a gente não segurar muito o tempinho de vocês aqui. Deu 5 minutinhos para o pessoal entrar. Já está gravando? Tá gravando já? Ah, boa. Hoje, então, a proposta é a gente aprender a se comunicar melhor, né? Porque como a Ró também acrescentou muito bem lá no post, né, sobre o tema de hoje, comunicação é tudo, né, gente? Então, seja para a gente conseguir algo pessoal, seja para a gente negociar, seja para a gente simplesmente se relacionar com outras pessoas, né? E aí eu trouxe o Dorli, que é um amigo querido, que tem experiência no tema, vou deixar ele se apresentar aí para a gente. E é isso, espero que vocês gostem, não deixem de me dar feedbacks no final. Compartilhem, que eu estou brincando igual o YouTube, né? Compartilhem, deem likes. E é isso, vai que vai. Dorli, se apresenta aí. Quem é o Dorli? Quem é o Dorli? Essa pergunta é muito difícil. Mas eu vou tentar explicar com um pouco que eu sei sobre mim. Pessoal, muito prazer estar aqui. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou o fruto da comunicação, porque 10 anos atrás eu não estaria aqui, não estaria com a câmera aberta, eu era talvez a pessoa mais tímida do mundo. E se eu conseguir deixar de ser uma pessoa tão tímida quanto eu era na época e conseguir me comunicar, é porque realmente dá certo algumas técnicas e alguns treinamentos. Nesse caso, fazendo um breve contexto, eu sou uma pessoa que eu tenho formação técnica em mecatrônica, eu ia seguir essa área, eu ia seguir a área tecnológica, mas eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, sou de família de professores, a minha mãe, ela sempre me incentivou a se comunicar desde pequeno, mas eu vi na escrita primeiro a minha potência, mas aí eu decidi fazer uma faculdade de comunicação, porque eu gostava muito da parte teórica da comunicação, fui fazer relações públicas, comecei com jornalismo e depois relações públicas, mas a parte nerd não me abandonou e eu sempre trabalhei em startup. Desde 2009 até aqui, eu sempre trabalhei com marketing digital, lançamento de produtos, um pouco de relações públicas também. Passei por algumas startups como Benfeitoria, de crowdfunding, desde o começo, em 2011. Passei pelo Descomplica, o Kedu, depois algumas escolas de programação, como a Ironhack e a Rocket City. Então, eu sempre fui tateando um pouco a área tecnológica, a área de educação, e a comunicação sempre foi a linha transversal disso tudo. Então, é bom saber que já tem gente de locução aqui, bom saber que todo mundo aqui já tem a cultura da câmera aberta, isso ajuda muito a gente a se comunicar aqui também, viu? O pessoal que não vai poder abrir a câmera por algum motivo, então tudo bem, não tem problema. O importante é a gente falar de oratória, a gente vai falar muito de olho no olho, que infelizmente a gente está num mundo onde a gente não está conseguindo se aproximar tanto das pessoas, né? Praticamente a gente perdeu o abraço, mas a gente tem resgatado isso a partir do afeto, né? E a oratória também é uma forma de afeto, é uma forma de você conseguir se comunicar com as outras pessoas e manter contato. Não é à toa que o áudio e o vídeo têm bombado muito por isso, né? Porque a gente precisa se manter em contato. Mas falando especificamente do nosso dia a dia aqui, eu quero conversar um pouco com vocês sobre oratória, tanto para o mercado de trabalho, para de fato o que a gente faz aqui no nosso dia a dia, quanto para a nossa vida prática, porque as coisas não estão separadas, não tem como a gente separar o nosso dia de trabalho da nossa vida, porque as ferramentas a gente usa o dia inteiro. E o principal da oratória, a primeira coisa que eu quero começar aqui para a gente falar a mesma língua, é a gente conceituar as palavras. Isso é uma coisa que, por sorte, a minha mãe sempre me fez eu fazer desde pequeno e eu faço com todo mundo. Eu perguntava, mãe, o que significa a palavra tal? Ela fala, vai no dicionário. E aí eu ia no dicionário, abria o dicionário, pesquisava aí, aprendia uma palavra e saía de lá com outras 8, né? Porque o dicionário você vai vendo uma palavra em cima da outra. Tanto que na minha estante ainda tem dicionários justamente por causa disso. E é um hábito que eu tenho desde pequeno. E a primeira dica que eu recomendo a vocês, gente, tenham um dicionário físico. Se vocês não têm um dicionário físico, essa é a melhor coisa que vocês têm. Porque o digital é legal. Você está no Google, você pesquisa uma palavra, mas você não vê ali a sorte de olhar outras palavras. E agora que eu vi que o pessoal tá bombando o chat aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou jogar no outro monitor, que aí eu acompanho. Eu chamo carinhosamente de turma do fundão, o chat. Então não tem problema. Podem ser a turma do fundão aqui, a turma do fundão virtual, que eu vou vendo. Enciclopédia, quando era pequena. Essa ia ser minha outra pergunta. Quem aqui tinha a coleção da Barça ou variáveis? Isso aqui é atestado de idade, vamos ver. Provavelmente vocês têm mais que 28, 27. Eu Porque adorava quem tem menos de Super 27 não sabe. Interessante. Super interessante. Eu tinha a coleção toda em casa. Eu tinha da La Russe, mas eu tenho 26.
A gente tinha Ah, também, legal, mas aí assim, eu Tinha lembro. La Russe também, fazer trabalho de escola, gente. La Russa e Barça. Nossa, é Nossa, exatamente. demais. E as Barças até hoje. Exatamente. Lá da casa dos meus pais tá lá. Meus pais guardam tudo. Desde a minha primeira provinha do CA até as Barças, tá tudo lá guardado para a posteridade. E o que é interessante de ter o dicionário? Não é o nosso tema aqui, oratória, mas isso é uma dica para vocês adquirirem repertório, porque uma coisa tá ligada com a outra, né? O primeiro grande insight que eu tive na minha vida sobre oratória era que ela necessariamente precisa de algum repertório. Não significa que você vai saber todas as palavras e que não dá, tem muita palavra nas nossas línguas, mas quanto mais palavras vocês aprendem na vida de vocês e o significado delas, melhor fica o repertório de vocês na hora de conseguir se comunicar falando. E o dicionário físico, ele tem essa coisa maravilhosa de você olhar uma palavra e você tem mais 20 palavras em cima e 20 embaixo e você vai entrando ali aprendendo muito. Então, tenha um dicionário físico, é uma super dica que eu dou para vocês. Agora, o que eu quero conversar aqui, pessoal? Origem das palavras, né? Oratória, latim, significa literalmente oratória, que é a habilidade de você falar em público. A habilidade de conseguir falar em público e despertar emoções a partir da sua fala. Isso é o grande chave que vocês têm que ter na hora de entender oratória. É falar em público e despertar emoção. Essa é a qualidade da sua oratória, o quanto de emoção você conseguiu despertar nas pessoas de acordo com o seu objetivo. Porque você pode fazer as pessoas chorarem, mas na verdade o seu objetivo era fazer elas rirem, então talvez não funcione tanto. Ou vice-versa. Então o grande segundo insight é que a oratória, ela também tem um objetivo. O seu grande objetivo na hora de passar uma mensagem para outras pessoas. E olha o que é uma coisa muito interessante desse objetivo. Quem aqui já fez teatro na sua vida? Temos um grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas do nosso grupo de 27. É um bom número. O teatro, a gente treina bastante a oratória, né? A menos que você seja figurante, aí talvez ali no fundo... Eu, quando fiz teatro, eu era uma árvore durante muitos anos, assim. Porque eu era muito tímido, então eu só era árvore e não tinha muito o que eu fazer. Mas depois, quando eu comecei a me soltar, e o teatro me ajudou bastante nesse processo, eu fui percebendo que oratória era atuação. Era realmente atuar. Era conseguir pegar as palavras que eu queria comunicar para alguém e criar uma personalidade. E ter uma personalidade ali. E você vai ter oratórias diferentes para personalidades diferentes ao longo do seu dia. A oratória que você vai ter com o filho ou sua filha é diferente da oratória que você vai ter com seu colega de trabalho, que é diferente da oratória que eu estou tendo aqui com vocês nessa conversa. Então, um dos insights da oratória é que ela é uma atuação. E a gente vai adquirindo essas personalidades ao longo do tempo. E essa é uma performance, né? A atuação da oratória, que ela precisa ser treinada, ensaiada. Ela precisa ser ensaiada. Tássia me contou que teremos aqui um grande grupo de pessoas de vendas, certo? Agora me levanta a mão quem é de vendas. Gente, eu achei que todo mundo ia levantar a mão, porque todo mundo tem que vender. E o Renê também tá ali. Todo mundo tem que vender, gente. Ação. Agora sim. Tem mundo gente que vende, vende né? muito Boa, o dia gostei, inteiro, tem gostei. gente que vende um pouquinho. É, Tem gente que que é vende um pouquinho. vendas também, hein? Vamos Vocês têm que levantar a vender, mão. gente. Marketing também, ué. Todos nós vendemos. Vocês têm que vender. Mas agora, falando sério, quem é dia a dia vendas? Precisa vender o dia todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal. Vocês, mais do que os outros... CEO, abaixa o dedo aí. Oi. Oi, desculpa, não entendi. Eu não? Eu tava brincando aqui, falando, CEO, o dedo aí. É que meu papel o tempo inteiro eu tô vendendo pra alguém alguma coisa. É, exatamente. Não, Seja se- pro investidor, alguém trabalhar com a gente, seja no Não, se a Boa, CEO Rob, saiu bem, saiu bem. Se a CEO Somos não todos levantasse a mão, eu vendedores. ficaria preocupado. Mas ela levantou, então tá certo. Muito bom, pessoal. Vocês que vendem, pessoal, esse insight é especialmente para vocês. Oratória é uma performance que precisa ser ensaiada. Hoje, vocês já fizeram alguma vez exercícios de ensaiarem entre si o processo de vendas? Quantas vezes vocês fazem isso ao longo de um mês, por exemplo? Me contem. Gente, é microfone aberto, tá? Isso aqui é papo, não é sermão. Fala nosso gerente de vendas do Bjorkoff.
Cadê o gerente de vendas? Não tem uma frequência mensal. A gente tem treinamentos quinzenais. Quinzenais. Literalmente, não especificamente de oratórias, mas sim de melhorar o pitch, de melhorar a operação e por aí vai. Ah, mas esse é oratório. Se a gente tá falando especificamente da fala, da parte do pitch, perfeito. Melhorar oratório. o pitch, eu acho que é quase diário, né? Assim, Como quase vocês que fazem diário. hoje o quinzenal? Como que a gente fala? De pitch, de fala mesmo, a gente fala sobre os nossos produtos. Então, todas as reuniões têm o nosso produto como centro do assunto. Legal. Mas especificamente do tipo, olha, vamos falar aqui até a gente esgotar a nossa fala, a gente não faz isso, a gente não tem esse hábito. Não, e pelo amor de Deus, não é para esgotar a fala é muito importante. Ela não pode Esgotar a esgotar. fala Inclusive, o próximo tópico é aquecimento vocal, pessoal. Não pode esgotar a fala. A fala é muito importante. Mas eu entendi o que você quis dizer, muito legal. Esse treino de pitch de vendas, né, que o pessoal adora chamar de sales enablement, mas basicamente é você conseguir treinar quais emoções vocês querem despertar nas pessoas. Então, a grande recomendação que eu trago para vocês, principalmente de vendas, é que vocês consigam colocar de uma forma muito simples. Pitch de um lado e sentimentos do outro. A partir de cada, dependendo se for slide que vocês usam, cada tipo de slide, isso depende, tem vários formatos. Mas o principal treino que eu sempre recomendo de oratória é slide e sentimento, slide e sentimento, slide e sentimento. Eu, quando faço isso, eu coloco nas notas dos slides, né, que fica as anotações embaixo, que só eu vejo, o tipo de sentimento que eu espero que ele cause em cada um dos slides. Só que, por exemplo, hoje eu não estou usando slide. E eu raramente uso slide em conversa. Que a gente está conversando, eu quero ver vocês. Eu não quero ver o slide aqui na nossa cara. Mas eu imagino que pitch de venda, quando tem slide, isso é uma ótima forma de vocês treinarem. E no caso, não tem slide, é o treino 1 a 1. Eu recomendo que vocês comecem a fazer treinos em duplas. No primeiro momento, que é o treino de escutativa, né? Um fala e o outro escuta. E essa escutativa, ela tem que passar por alguns princípios. E aqui eu tô falando, tá sendo gravado. Mas vocês estão tomando notas também? Eu não sei se vocês estão tomando notas no computador depois. Eu recomendo muito tomar nota, porque ver gravação depois é um caos, gente. A gente tem muita coisa para fazer na vida. E eu sempre falo, vou ver depois. Aí esse depois aí fica para depois da vacina, né? E aí a vacina vem em 2040, então a gente tem que conseguir tomar nota. Então, escutativa, o exercício que eu recomendo para vocês em duplas, num primeiro momento, principalmente quem é de vendas. E quem não é de vendas, isso é bom para treino também do que vocês querem expressar. Para a pessoa que está ouvindo, o primeiro tópico é conseguir, de fato, prestar atenção com pouco julgamento. Eu falo pouco porque, no geral, as pessoas falam sem julgamento. Eu falo, gente, ninguém é Buda. Não dá para ser sem julgamento. Porque se vocês ficarem se forçando a não julgar, vocês vão ficar tentando pensar em não julgar e não prestar atenção. Pensa, pouco julgamento. Pouco ou quase nenhum. Se vocês já chegaram no nível de nenhum julgamento, me ensinem. Por favor, eu preciso. Mas, no geral, olha o que é uma coisa muito legal do exercício de prestar atenção. Esse exercício que eu estou propondo para vocês, ele é muito prático para a venda. Mas se um dia vocês querem fazer algo mais profundo, de comunicação não violenta, algo que de fato vai para outro nível, façam um exercício de prestar atenção por um longo período de tempo. Uma pessoa falando por no mínimo meia hora, ou seja, com tema livre ou alguma coisa, qualquer tipo de tema, e a outra pessoa escutando por meia hora, sem intervenção. Quem já teve essa experiência de escutativa? De ouvir uma outra pessoa falando por meia hora ou mais e você não intervir em nenhum momento, apenas ouvir. Ninguém, gente? Bianca falou que já. Talvez. Não, eu digo em conversa. Tem... 1 a 1, não só palestra, eu digo em conversa. Tem cliente que faz isso, mas a gente não faz porque quer. Porque eles eu digo intencionalmente. Que você. Gente, intencionalmente vocês colocam nesse lugar. Meia hora eu acho muito, mas eu acho assim, eu tento às vezes esperar a pessoa parar de falar, mas não sempre. Depende do... Gente, uma missa, você escuta, fica parado. Exato. Eu acho que eu fiz isso ontem. Talvez. E olha o que é legal, gente. Da dinâmica, né, Breninho? Mas, Dorli, só te ter... Desculpa. Oi, pode falar. Mas isso é uma ótima provocação, principalmente pra gente, que trabalha 100% remoto desde o dia 1. Fala em call de Zoom, muitas vezes, que é uma coisa que a gente tem até que se policiar,
para como ela ser mais produtiva. E às vezes temos pessoas aqui com muito perfil de comunicadores. Então, eu acho que é um bom desafio que você está nos dando dessa escutativa, porque realmente, né, muitas das vezes a gente já entra ali numa call com pouco tempo, várias pessoas querem falar, às vezes a gente fala mais do que escuta. Eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente que trabalha remoto. Muito boa. Exato. E olha só por que eu tô falando desse exercício de meia hora, pessoal. Isso não é para vocês fazerem todo dia, o tempo todo, mas é porque a palavra atenção, ela significa você se concentrar, a sua concentração mental em alguma coisa ou pessoa. É concentrar a sua atividade mental. E isso aí é uma outra palestra que eu dou, então eu não vou aprofundar, mas eu sei que a Tássia, vocês vão gostar tanto dessa que vocês vão me chamar para uma próxima, que eu falo exatamente sobre foco e produtividade. E o foco e a concentração é a nossa habilidade de conseguir fazer uma única atividade sem ficar pensando em outras atividades, se distraindo, né? E a gente vive na geração que é a geração que tem mais distração por metro quadrado. Vocês estão conversando comigo, mas vocês estão a uma aba de distância do Twitter. Gente, eu tenho que ser muito mais legal que o Twitter e eu não sei se eu sou mais legal que o Twitter ou que o Instagram. Tudo o que está acontecendo lá. Então, a gente tem que saber vencer essas distrações para conseguir ter atenção, que é a concentração da nossa atividade mental. Então, vocês terem essa intenção de fazer um exercício de uma pessoa ficar falando por meia hora e você só ouvindo, olha o que vai acontecer na prática. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida em exercícios de CNV e nos primeiros 5 minutos é um terror. Você fica, não, mas eu quero falar. Ah, legal, isso, mas você já pensou nisso? É um terror, gente. Os primeiros 5 minutos de alguém falando qualquer coisa é um terror. E nos primeiros, passando esses 5 minutos, talvez até 10, dependendo do quão ansioso você está para responder a pessoa ou interromper a outra pessoa, você começa a relaxar. Vocês começam a relaxar. É o processo de meditação. Quem faz meditação tipo mindfulness, que é só observar o próprio pensamento? Quanto tempo vocês fazem normalmente por dia? Ou 10 minutos, meia hora? Eu faço 10 minutos. Deixa eu falar uma coisa, só compartilhar. Por favor, não, é conversa, gente. A gente é uma call de sócios toda semana. E aí, normalmente, a gente faz uma dinâmica que um fala por 20 minutos, os outros 2 não interrompem durante os 20 minutos inteiros. Depois o outro fala por 20 minutos. Depois a gente chegou nessa conclusão exatamente pela dificuldade de conseguir, num tempo curto, tomar as decisões. Então, foi a melhor coisa. São as melhores reuniões que a gente faz, são essas. Um fala por 20 minutos e ninguém interrompe durante 20 minutos. Isso foi ótimo. Eu acabei de lembrar, a gente fez isso recentemente, tem umas 2 calls que a gente fez dessa forma e foi muito boa. Legal, legal. Esse é o treino, esse é um ótimo treino. E aí a meditação é a mesma coisa. Digamos que vocês meditem 10 minutos, os primeiros 3 minutos é muito difícil acalmar o pensamento, porque você ainda está observando ele, mas você lembra, nossa, eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu vou perder tempo aqui 10 minutos, não. E quanto mais você treina, vai ficando mais fácil, porque isso é o que a gente chama de estado de fricção. Os primeiros minutos de qualquer atividade concentrada é a atividade fricção. Vocês estão falando, Dorli, por que vocês estão falando disso? Eu quero ouvir de oratória. Porque oratória, antes de mais nada, precisa de escuta. Porque se você não escuta bem, você não fala bem. Essa é a principal chave. Você precisa se concentrar no seu público. Justamente esse exercício de escuta é o que vai garantir que vocês consigam desenvolver uma fala muito melhor. Então, esse exercício de se concentrar meia hora, façam isso pelo menos uma vez por semana. Ou se quiserem fazer um intensivão disso, façam uma semana direto, meia hora por dia. Ou 1 hora por dia, né? Meia hora meia hora outra pessoa. Vocês vão começar a perceber que a concentração de vocês está sendo treinada. Eu falo que isso é a Smart Fit do cérebro. É a musculatura do foco que vocês estão treinando. E isso é essencial para vocês conseguirem falar melhor e ter mais energia na hora de falar. Vocês estão prestando atenção e tendo pouco julgamento. Isso acontece, gente, porque tem uma coisa doida da neurociência que são os neurônios espelho. Esses neurônios espelho são neurônios que eles se modificam na hora que você observa alguma coisa. Então, você vê alguém falando, automaticamente você começa a modificar esses neurônios e aprende exatamente como se ouve. E se você aprende a ouvir, você consegue falar melhor porque você sabe como os outros vão estar ouvindo também. Esse é o primeiro passo. Todo bom orador, ele entende como as pessoas sabem ouvir. O público sabe ouvir. E antes de vocês falarem com o cliente, vocês têm que saber falar entre si, né? Saber falar entre si. Esse é o primeiro grande passo. Saber se ouvir. E aí esse é um ótimo exercício. Meia hora, pode ser menos também, meia hora às vezes vai ser muito. Pode ser 20 minutos, pode ser bom também, mas mais que 20 minutos. Para vocês conseguirem passar por esse estágio de fricção, para depois chegarem no estágio de fluidez, que é o momento da meditação onde você não sabe mais que horas são. É o momento da escuta que você não está mais julgando naquele momento, você só está ouvindo a pessoa. Só está entrando a informação. Imagino que os sócios que fazem esse exercício, eles percebem isso, né?
chega uma hora que você não tá mais julgando o que tá sendo falado. Você só tá captando. Ou seja, a sua concentração chegou naquele nível. Então, isso é uma coisa que eu recomendo. Esse é um grande site, pessoal. Vocês precisam escutar. Agora, vamos voltar para a parte da fala. Exatamente a oratória como uma performance. Vocês, quando começarem a treinar a fala entre vocês, vocês precisam entender que isso é um espetáculo. Para quem faz teatro é mais fácil. Para quem nunca fez teatro, é entender um pouco da noção de espetáculo. O espetáculo é um momento que é previamente ensaiado, onde você sabe que tipo de sentimento você quer extrair daquele grupo de pessoas que está assistindo, né? Então, vocês que estão vendendo, vocês estão fazendo isso nesses treinos quinzenais. Vocês estão ensaiando. Só que mais do que ensaiar o pitch, é aquilo que eu falei no começo, vocês têm que ensaiar o sentimento que cada parte do pitch vai extrair de vocês e treinar. E treinar. E aí, o que eu recomendo em processo de startup, né? Treinem sempre com clientes que vocês já confiam, com clientes que vocês já têm ali algum tipo de proximidade, pedindo feedbacks a eles de como foi um processo de venda. Eu não sei o quão recorrente vocês fazem isso, mas a oratória, ela precisa de feedback de quem foi impactado. Para quem faz teatro, qual é o feedback do público? Quais são os dois tipos de feedbacks do público principais? Aplauso e qual é o outro? Exato. Choro? A vaia. A vaia. A vaia. Tem muito mais, tem o choro, tem a risada, etc. Mas os dois extremos é isso, é o aplauso e a vaia. Vocês têm que entender essas duas coisas, porque no geral, quando vocês estão vendendo ou se comunicando para as pessoas, elas não vão te aplaudir ou te vaiar, no geral. No geral, né? Normalmente, quando alguém está dando uma palestra, etc., as pessoas aplaudem. O Zoom meio que matou isso, né? Ninguém fica aplaudindo no Zoom. Talvez aqui a gente aplaude aqui no dedinho, a gente aplaude aqui no... Gente, cadê? Saiu? O emoji do aplauso, o meu não tem. Ah, tá aqui. Ah, tá. A gente aplaude por aqui, a gente tem outros elementos. O Zoom é muito legal com a gente, muito positivo, não tem a vaia, né? Eles não colocaram vaia. Que nem o Facebook não tem um dislike também. Nesse caso, muito provavelmente num processo de venda ou numa conversa que vocês estão se comunicando com outras pessoas, não vai ter esse tipo de coisa. Então, vocês pedem esses feedbacks. Vocês pedem. Mas nem sempre vocês vão conseguir pedir. Talvez seja um cliente novo, talvez vocês, de fato, não vão conseguir pedir esse feedback, a pessoa não vai organizar esse feedback. Vocês têm que sentir esse feedback pelo corpo da outra pessoa. Pelo corpo dela. Se ela está olhando para você ou não. Se ela nitidamente está no WhatsApp enquanto você está falando. Você está ali, ela está, e aí? Legal, no celular. Você tem que entender, a partir do corpo dessa pessoa, se ela está distraída ou se ela está prestando atenção em você. E aí eu sempre falo, Dolly, como é que a gente faz isso? Tem que entender de programação neurolinguística? Tem que entender dessas coisas muito obscuras aí da neurociência? Não. A gente é ser humano. Vocês já se observaram quando vocês estão distraídos? Vocês sabem quando vocês estão distraídos. Então, vocês sabem quando uma outra pessoa está distraída. Quando ela não está olhando para você. Quando na cara dela o reflexo da tela dela está mudando o tempo todo, que você vê que ela está mudando de aba ali. A gente que fala aqui do mundo remoto, vocês sabem esse tipo de coisa. Esses tipos de feedbacks que não são o que você pede, eles também ativam os neurônios espelhos de vocês. Sabe por quê? Porque é nessa hora que você muda a rota da sua fala. Se eu tô aqui falando, e eu vejo que vocês estão bocejando, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar tomar uma atitude, eu vou tentar falar outra coisa, eu vou tentar encurtar a reunião. Eu vou tentar tomar essa atitude. E para vocês fazerem isso, vocês precisam estar num nível de concentração muito grande. Muito grande. E aí, olha o que é uma coisa muito legal para vocês conseguirem concentrar. Exercício de aquecimento vocal. Quem aqui faz exercício de aquecimento vocal? Cadê meu locutor? Temos o Marcinho também. Que ele é o Marcinho, me conta, como é? Você canta? Eu ia nomear o Marcinho. O Marcinho é o cara para exercício. Não, o Marcelo, pela voz dele, ele não precisa de aquecimento vocal. Ele já nasceu com aquecimento. Coisa quente. Não tem porquê. Não, mas Marcinho, qual é a sua rotina qual é a sua rotina de aquecimento vocal? Então, quando eu vou cantar, assim, eu aqueço, sei lá, uns 20 minutos. Aí eu faço vocalize, eu vibro, faço a questão da musculatura aqui, né? Enfim, essas coisas. Legal. E faço as onomatopeias que o Bogo fica rindo. Aquelas coisas. Legal. Pessoal, desafio para vocês. Todo mundo tem que fazer aquecimento vocal.
Talvez não 20 minutos, porque 20 minutos de fato é para quem canta. Nosso ídolo Michael Jackson, ele fazia 1 hora de aquecimento antes de treinar. Não é à toa que ele tinha aquela voz. 1 hora de aquecimento. Eu faço muito pouco. Eu faço de 10 a 15 minutos por dia e é o meu ritual de manhã. Assim. Eu acordo com aquela remela no olho, o mundo, gente, o que aconteceu, parece que eu acabei de nascer, porque eu sempre acordo meio assim. Aí, banho, café da manhã, passear com o cachorro, volto. Eu começo um ritual meu, que inclui um pouco de meditação, de parar e observar meus pensamentos, porque minha cabeça é muito doida, penso muito, aí eu acalmo o pensamento e eu começo a aquecer a voz. Eu não falo muitas vezes por dia, no geral, depende do dia. Tem dias que, quarta-feira, por exemplo, eu dei 5 mentorias seguidas e dei mentorias em grupo seguidas, de 40 minutos cada uma delas, e à noite eu dei uma mentoria geral de 1h30, então eu falei esse tempo todo. Então eu fiz aquecimento 2 vezes nesse período, e o aquecimento ele me serve para 2 motivos. O primeiro é para eu não ficar rouco no outro dia, porque no passado eu já tive problemas de nódulo na minha garganta, eu fiz fonoaudióloga durante 2 anos, então eu fazia exercícios vocais para reduzir esse nódulo, conseguir reduzir, e justamente para eu conseguir me centrar. Para os meus neurônios espelho funcionarem, eu preciso estar concentrado. Então, eu faço esse aquecimento vocal e eu vou passar aqui alguns para vocês. Marcinho, me corrija se eu estiver errado em algum deles, hein? Isso aqui é o que eu uso desde a época que eu tentei cantar. Eu não vou falar sobre isso, que é meio vexatório da minha vida. Mas eu fui DJ, né? Eu conheci a Tássia nesse contexto, inclusive quando ela trabalhava numa outra empresa. Tássia, eu podia falar isso? Eu não sei se eu podia falar isso. Podia! Na Red Bull, a gente cobrou a Tássia era da Red Bull e eu fui DJ, e o Red Bull apoiava o meu projeto e... Só que aí a gente foi vendo, ele é mó foda, de Artemisia, projetos sociais, enfim, muito bom. Eu sempre fui minha vida toda de negócios de impacto. E em um dado momento na minha vida eu falei, gente, vou ser DJ. Por quê? Não sei. Eu só virei DJ, eu sempre fui músico e tentei encaixar as 2 coisas. Foi legal, foi uma ótima experiência e eu treinei muito oratória nessa época também, porque eu era o DJ que pegava o microfone e perturbava as pessoas falando coisa. Tinha gente que gostava, tinha gente que odiava, mas eu peguei todos esses aprendizados e trouxe aqui para reunir para vocês melhorarem a performance da oratória. Nesse caso, vocês têm que fazer aquecimento, pessoal, porque vocês falam o dia inteiro. A gente está trabalhando. Para cantar, é necessário que se faça esse aquecimento, porque você faz você coloca uma carga de intensidade muito grande nas suas cordas vocais durante um período curto, 1 hora cantando, 2 horas, então você precisa do aquecimento para isso. Mas se vocês pararem para pensar, dependendo do cargo que vocês têm, dependendo da rotina que vocês têm, vocês falam 7, 8 horas por dia. 6 horas por dia. Não é um período curto de intensidade, mas é intensidade o suficiente para vocês cansarem a garganta de vocês, que é um músculo. É um músculo como qualquer outro. Então, se a gente vai para academia ou faz algum exercício, a gente aquece, não aquece? Antes ou depois. Para a garganta é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é aquecer o pescoço. Vocês sabem aquecer o pescoço, né? Abaixar um pouquinho, subir, descer e sentir todos os músculos do pescoço. Essa é a primeira coisa. Muito bom que vocês estão fazendo. Isso é legal. Pode fazer 1 minutinho disso, 30 segundos, 1 minuto, mas o importante é aquecer e fazer esse exercício de aquecimento, de girar, subir e descer. Depois vocês vão aquecer o diafragma. Tem que aquecer o diafragma, pessoal. E aí vocês vão puxar o ar de vocês aqui embaixo. Não é puxar com o peito, vocês vão puxar com a barriga de vocês. Vocês sabem puxar o ar com a barriga? Puxar o ar com a barriga, você estufa a barriga. Você não puxa. Normalmente a gente puxa o ar e a gente puxa a barriga, né? Assim, não é pra puxar. Você tem que estufar a barriga na hora que você puxa o ar. E aí você vai soltando. Você puxa o ar com a barriga, vai soltando. Aí você solta com S, puxa o ar com a barriga, aí solta. Mais 1 minutinho disso. Aí depois você puxa o ar com a barriga e solta com S, 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 pra ir treinando o diafragma. Aí você vai pra prega vocal. Você puxa o ar e solta com... Vai ficar tremendo a cabeça, né? Tem gente que não sabe fazer isso. Alguém não sabe fazer isso? Fazer o...
Às vezes é difícil. Tem gente que faz... que não consegue fazer a língua vibrar entre os seus dentes. Tem que treinar isso. Porque quando vocês estão tremendo a língua entre os dentes, vocês estão treinando as pregas vocais de vocês. Treinando o músculo que fica bem aqui embaixo. Depois faz com Z. Puxa o ar. Zzz. Tudo isso é para vocês treinarem as partes graves e agudas da garganta de vocês. Dorli tem que fazer que nem músico, 20 minutos, meia hora, não. Se vocês fizerem um pouquinho desses, de cada um que eu passei, antes de começar o dia de trabalho de vocês, durante 5 minutos, já é aquecimento o suficiente para vocês terem mais energia na hora de falar, inclusive. Isso é que é uma grande coisa chave. Quando você canta, você aquece para não prejudicar e ter ali mais energia, mais potência vocal. Mas e para vocês que estão falando 6, 7 horas por dia e às vezes nem percebem? Porque a gente fala antes de entrar no trabalho, a gente fala durante o trabalho e a gente fala depois do trabalho. A gente fala muito, gente. A gente fala muito. O tempo todo. Então vocês precisam aquecer a voz de vocês. Eu trouxe aqui só um panorama bem pequeno, mas eu tenho certeza que o Marcinho aqui, especialista em cantor, ele vai poder ajudar muito vocês nesse dia a dia. Então quem sabe, organiza aí um grupo, que o pessoal que acorda cedo, 7h30 da manhã o Marcinho faz o treinamento com vocês. Tá aprovado, Marcinho, ou não? Cara do Marcinho, de que 7h30 da manhã não dá, não. Ele acorda cedo. Você acorda cedo? Você acorda 5? Então, pessoal, vocês têm que acordar 5 junto com ele. 5 eu já tô acordado. Talvez às 5h30 às vezes. Acorda e faz o aquecimento vocal. Mas eu recomendo muito que vocês, gente, dá pra ver que vocês são um time unido, um time que tá junto. Se vocês criarem esse hábito de aquecer a voz de vocês, isso vai ajudar muito na concentração e vai ajudar muito nesse processo do foco para conseguir ter mais energia na hora de vocês falar. Descobrimos o segredo do Marcinho. Marcinho, você é de vendas também? Ou não? Qual a sua área? Não diretamente. Eu sou de supply. Supply, legal. Mas bom que você tem esse exercício, você pode passar para o pessoal aqui com mais detalhes e fazer até o acompanhamento, corrigir. Hoje a gente não vai ficar aqui aquecendo, não. Eu só passei aqui um pouquinho para vocês saberem, mas é isso. Quem faz aula de canto, quem faz fonoaudiólogo já conhece esse tipo de exercício. Mas todo mundo deveria fazer o mínimo para vocês terem um pouco mais de energia no dia de vocês e melhorar essa oratória. Agora, beleza. Vocês aqueceram a voz, como é que vocês vão treinar no dia a dia? Vocês têm 2 grandes formas de treinarem, pessoal. A primeira grande forma, é a melhor de todas, é usada milenarmente. Tenho certeza que os gregos e os egípcios usaram ela, que é treinar na frente do espelho. Treinar na frente... Isso, gente. Eu fico até chateado de dar umas dicas de coisas que vocês já conhecem. Vocês falam, vamos trazer o Dorli, ele vai falar coisa nova. Não, gente. Eu falo de coisas que funcionam. Seja novo ou não seja novo, ele funciona. Treinar na frente do espelho funciona. E aí, qual é a grande sacada de treinar na frente do espelho? Como é que vocês aprendem com o próprio espelho? Vocês têm que olhar para algumas coisas. Primeiro aqui, quem treina pitch, quem treina fala, quem ensaia apresentação na frente do espelho? Quem já tem um pouco desse hábito? Eu treino. O que vocês... eu tenho um hábito antes de qualquer entrevista que eu dou, depois eu posso contar, na frente do espelho. Que é... Não sei se eu conto agora, eu vou dar um... Pode falar, por favor. Por favor. É comprovado cientificamente também, né? Além de eu repassar na minha mente, de novo, que eu vou falar que é um conteúdo que eu já sei, imaginar que vai ter sucesso, quem vai ser o público, então mentalizo tudo que eu quero que dê certo. O conteúdo, eu me preparo antes com o conteúdo, mas logo antes, tipo uma meia hora antes de qualquer live, eu vou pra frente do espelho, abro os braços na postura de vencedora, sorrio, e aí eu fico 120 segundos olhando pra mim mesma, dentro do olho, porque isso é comprovado que você já chega com uma postura de mais confiança e você passa a emoção que você quer passar para as pessoas. Então, isso depois, se vocês quiserem, até foi o Fábio que me mandou esse TED uma vez, de uma pesquisadora, e aí é comprovado cientificamente a questão da postura. Depois eu mando o TED para vocês, mas eu sempre faço isso. Legal. Esse exercício é incrível, ele é incrível. E tem algumas variações dele que eu vou passar para vocês aqui, principalmente para quem ainda não tem o hábito da oratória. Alguém mais levantou a mão de treino no espelho? Acho que foi aqui embaixo, eu vi o Diego levantou, né? Quem mais aqui faz alguma coisa? Como é que é o treino no espelho de vocês? Quem conta um pouco? O Renê, ele falou que ele filma, que ele grava. E aí eu gente, eu fecho. Falou que a gente também faz, que a gente grava e assiste. Eu já fiz isso também. Falou pelo chat? Legal. Mas é isso. Eu esqueci a turma do fundão que eu troquei. Agora a turma do fundão tá aqui. Legal. Filmar é excelente. É um tipo de espelho. E olha o que é o principal aqui, ó. Alguns insights aqui para vocês. O espelho,
ele vai dizer para vocês, é um jeito de você hackear as suas células espelho. As células espelho não se chamam células espelho à toa. Então é um jeito de hackear. Você está se olhando e você está tendo feedback em tempo real da sua postura, da sua boca, do seu olho, de tudo que você está fazendo. Porque oratória também é expressão corporal. Oratória também é expressão corporal. E olha o que é uma coisa legal. Vocês já viram o Hobbit? O filme O Hobbit? Aqui é só os nerds online agora. Eu não. Com certeza. Só os nerds online. O Hobbit. Aí tem um dragão, o Smaug, que é feito por um ator chamado Benedict Cumberbatch, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Um dos homens mais bonitos do planeta Terra, com uma voz maravilhosa. E ele que fez o dragão. E aí eu vou pedir permissão aqui, quem é o host da sala, só para eu deixar compartilhar minha tela e passar um vídeo de 30 segundos para vocês. Pronto, tô ali. Para vocês verem a expressão corporal dele enquanto ele fala. Porque a gente pensa, será que dublador tem expressão corporal? É um dragão, ninguém vai ver a cara dele. Mas olha só que coisa maravilhosa. 30 segundinhos aqui pra gente... Então, para liberar o som, que vocês têm que ouvir a voz dele, que é maravilhosa. Eu quero ver a reação de vocês enquanto isso. Alguns de vocês já devem ter visto essa cena. Mas vocês já viram essa cena aqui? Esse vídeo? Olha só que coisa maravilhosa. Deixa eu voltar um pouco aqui. A cena do filme, ele fazendo, de fato, a gravação do dragão, né? Well, thief, I smell you. I hear your breath. I feel your air. Where are you? Where are you? Deixa eu sair. Eu vou passar o link para a Tássia depois para vocês verem o vídeo de 3 minutos completo. Ele pula, ele levanta, ele vai fazendo o dragão, ele vai andando assim. Então ele de fato vira o dragão. Ele não tá só tendo a oratória do dragão. A falar, ó, faz o dragão. O dragão ele fala com essa voz grave, totalmente gutural, vai lá. Ele não sentou na cadeira dele e falou. Não, ele fez o dragão. Então, na hora da postura corporal de vocês precisam entender na frente do espelho qual é o extremo do sentimento que vocês querem chegar. Isso é treino, tá? O extremo. Porque vocês vão falar, eu quero ser uma pessoa vendedora ambiciosa. Então você pensa, qual é o extremo dessa postura de pessoa ambiciosa? E vocês ensaiam esse extremo corporalmente. E façam tanto no positivo quanto no negativo também. É isso que é o legal, Roberta. Eu vi esse TED também, eu adorei essa postura, porque essa postura expansiva, ela vem da natureza, né? O pavão, quando ele tá com medo, ele coloca as asas para fora. Você vê os animais pequenos, quando eles querem intimidar alguém, eles crescem o máximo que eles podem. A gente é animal também, né? A gente às vezes esquece disso, que a gente é animal como qualquer outro. E a gente cresce quando a gente fala. E eu fazia esse exercício no teatro e foi quando eu realmente consegui começar a sair do meu casulo, porque eu era uma pessoa que eu andava assim. Eu fiz muito esse exercício. E no teatro eles traziam muito para mim uma questão da oratória que era muito focada na expansão e também no recuo. Então, na hora que vocês forem ensaiar na oratória de vocês no espelho, ensaiem tanto o que vocês querem que seja expansivo, mas também o que vocês querem que não seja algo recuado. Tentem fazer a fala de vocês como treino, tá? Não precisa ser algo para a vida toda, mas treinem, por exemplo, a apresentação de vocês com sentimentos que não é o que vocês querem passar. Por exemplo, tristeza. Treinem a tristeza de vocês. Treinem ficar cabisbaixo. Vou fazer um pitch e esse pitch é essa aula aqui sobre oratória que eu estou passando para vocês. Eu fiz esse ensaio antes de poder fazer, até para ser um pouco mais real o que eu estou falando. Eu tirei essa hora antes da fala, né, de 11 a meio-dia, para poder revisar o meu conteúdo e também para poder ensaiar a fala. Eu fui para frente do espelho e eu comecei a falar muito cabisbaixo, muito triste. Depois de 15 minutos fazendo isso, eu estava quase me convencendo de que eu realmente estava triste. Eu não estava. Eu realmente só estava ali num processo
de colocar para baixo, e depois eu expandi. E esse exercício de ir e voltar com os sentimentos dá muito mais controle da oratória de vocês. Porque, por exemplo, se vocês estão no meio de um palco e você recebe uma notícia ruim, isso eu já tive a infelicidade de acontecer isso uma vez numa festa que eu estava tocando, inclusive, eu recebi uma notícia ruim de um falecimento de um ente querido no meio de uma festa. E eu tinha mais 40 minutos para tocar, e esse exercício de saber fazer isso foi o que me garantiu ter um pouco mais de energia para terminar o que eu precisei terminar e depois resolver o que eu tinha que resolver. Obviamente tem caso... Emocional, né? Oi? Desculpa. Emocional. Exato. Isso é exercício de inteligência emocional. E, obviamente, tem casos e casos, né? Talvez seja uma notícia que vai ser tão grande que você não vai conseguir sustentar a oratória. Talvez seja uma notícia o contrário. Talvez você receba uma notícia tão feliz que você talvez não pode expressar e gritar ali na hora. Mas você vai conseguir segurar ela para quando acabar a call, você vai sair gritando para meio mundo. Então, o controle da emoção de vocês na hora de ter oratório, vocês treinam. E vocês treinam na frente do espelho, fazendo essa variação a partir do conteúdo que vocês têm. Então, tentem vender de forma muito alegre. Tentem vender muito triste, para vocês terem referencial. E aí, no treino entre vocês também fazem esse tipo de coisa. Então, o que eu estou provocando vocês aqui? Adicionem na prática de vocês sentimentos. Para vocês saírem do local prático do que vocês ensinam. Porque o prático é fácil. O prático é decorativo. Vocês conseguem decorar um slide. Vocês conseguem decorar um pitch. Mas agora uma emoção, você treina a partir da experiência. Não a partir da memorização. Vocês treinam e treinam entre vocês. E se dão feedbacks. E vocês têm que fazer esse processo de se dar feedbacks com frequência. E com os clientes que vocês têm confiança, pedir o feedback deles. E errar muito. Treinar e errar, treinar e errar. E esse processo da oratória, onde vocês treinam na frente do espelho e garantem ter esse processo de expandir o sentimento, de ter os sentimentos que não são expansíveis, vocês precisam fazer com uma certa frequência e intensidade por um curto período de tempo e depois só pontualmente. Então, vocês podem perguntar, Dolly, quanto tempo eu fico treinando isso? Eu recomendo sempre, no mínimo, uma semana de treino na agenda de vocês. Eu sempre falo, treino de soft skills é tanto treino quanto treino de hard skills. De habilidades técnicas, você treina, você coloca na sua agenda. Eu vou estudar matemática, estudar gramática, eu vou estudar o pitch, eu vou estudar coisas de hora tal. Por que normalmente a gente não coloca o treino das nossas emoções na agenda? Eu me pergunto isso até hoje. Isso é treino. E vocês têm que colocar isso na agenda de vocês durante esse período de tempo que hoje eu vou treinar minha fala. E aí eu vou escolher o meu treino. Vai ser um treino no espelho expansivo. Eu vou focar, ficar 15 minutos na frente do espelho, meia hora, treinando emoções. A partir de uma fala que eu tenho que fazer. Isso tudo começa a entrar no DNA de vocês. E depois da prática, vocês só vão fazer isso a partir da repetição. Vocês começam a ganhar controle. E aqui tem a última fala, antes de abrir para perguntas finais, que eu quero deixar só para a gente conversar, que o treino é muito perigoso. Porque sabe o que acontece com o treino, gente? A gente começa a ganhar muita confiança. E isso se torna uma coisa que os militares, no geral, eles trazem isso como uma mensagem deles que eu tento trazer para o nosso mundo como uma coisa positiva, que eles chamam de doença da vitória. O que é a doença da vitória? É quando você começa a vencer tanto que você não está mais preparado para perder. E isso é uma coisa valiosa da oratória. Nem sempre vocês vão conseguir passar o sentimento que vocês querem. Nem sempre a piada de vocês vai funcionar, mesmo você ter ensaiado essa piada tantas vezes e talvez o grupo aqui riu, outro grupo riu, aí você foi pro cliente e falou, agora vai, é a hora da piada. Pá! O cliente estava no mau dia. E a piada não funcionou. Se você não estiver preparado para esse tipo de derrota, talvez a sua oratória dali para frente fique quebrada. Então, o exercício de treinar o fracasso, que eu falei, de fazer uma fala triste, de treinar sentimentos que não são bons, é justamente para na hora que vocês estiverem num processo de oratória e o que vocês estão falando não funcionar, vocês não quebrarem. É o famoso treino de resiliência, né? Resiliência é a arte de você se esticar e conseguir voltar para a mesma forma, mesmo que você acabe tendo um processo físico de esticar ali o seu sentimento, né?
Então, o que vocês têm que ficar muito atentos na vida de vocês é não caírem e não pegarem essa... Desculpa, não é a doença da vitória, é a síndrome da vitória. Não caiam nessa síndrome. É a coisa que vocês mais precisam ficar atentos, porque o treino da oratória não é algo comum. A gente não tem muitas pessoas fazendo isso. E se vocês começarem a fazer, automaticamente vocês vão começar a ganhar coisas. Vocês vão ganhar confiança. Vocês vão ganhar clientes. Vocês vão começar a ganhar muita coisa a partir da oratória. Mas vocês vão perder em algum momento. Isso é uma coisa que o mundo do esporte ensina muito bem. Quem é aqui no mundo do esporte também sabe, né? Vocês não ganham todos os campeonatos, né? Quem pratica sabe. A gente tem que estar preparado para perder um campeonato. E eu jogo tênis de mesa, é o esporte que eu jogo. Podem rir. Eu sei que é uma coisa muito... Mentira! Mas é esporte, eu jogo. A gente é uma campeã brasileira aqui de Sério? tênis de mesa. Ah, cara, eu tenho uma tristeza na minha vida. Eu tive um derrame articular aqui, ó. E eu não pude treinar mais na minha vida, com 15 anos de idade. Eu só jogo recreativo hoje. E se eu jogar 2 horas seguidas, eu já começo a sentir dor aqui e eu não posso jogar. Tristeza da minha vida, tristeza. Cheguei a jogar Campeonato Carioca, mas eu não vou falar disso não, porque... Não. Mentira, podemos falar porque eu já treinei essa tristeza sobre isso. Vamos falar assim, eu joguei 12 anos, mas depois a gente Sério? fala. Que incrível, incrível, incrível. Eu tava vendo um documentário sobre o processo de treino eu tenho que até lembrar o nome desse documentário para passar para vocês, para eu passar para a Tássia. Sobre a rotina de treino dos profissionais chineses para as Olimpíadas. E tinha uma questão muito que me chamou muita atenção, assim, que o dia depois da Olimpíada era um dia de treino, que era quase um momento de debriefing, mas um dia de treino. Ganhando ou perdendo, o outro dia era um dia de treino. E isso é uma mensagem muito poderosa, pessoal. Quando a oratória de vocês não funcionar, vocês têm que estar preparados, resistentes a isso. Obviamente tem extremos, né? Não dá para estar 100% preparado, mas vocês têm que estar preparados a resistir naquele momento a derrota de uma mensagem não funcionar, de um sentimento que você preveu que talvez você causaria nas pessoas e você não causou, e no outro dia voltar a treinar. Isso é como qualquer outro esporte. Isso para mim, eu deixo essa mensagem pro final, que para mim essa é a mais poderosa, porque é a mais crítica, né? Se a gente se ensaiar e sempre achar que a gente está sempre crescendo, a gente não pode cair nessa síndrome de sempre vencer. E isso é o que eu deixo para vocês. A gente tem mais uns minutinhos finais aqui que eu quero abrir para a gente conversar. Obviamente, não conversar, a gente já estava conversando, né? Mas para quem quiser trazer mais algum ponto, quem quiser perguntar alguma coisa do que eu falei até aqui, de todos os insights que eu trouxe, estou ouvidos aqui até 1 hora e até mais, se vocês quiserem ficar, eu estou aqui para conversar, pessoal. Quem manda são vocês. Maravilhoso. Quem? Amei. Só elogios para você aqui na Turma do Fundão. Deixa eu ver a Turma do Fundão. Dorli, eu quero todos os seus treinamentos, mentorias, eu quero tudo que você puder fazer com a gente. A gente vai marcar todas as outras palestras. Porque todos os conteúdos que você comentou aí. Todas as portfólio. Cara, deixa eu falar bem rapidamente, assim, bem rapidamente. Os temas principais, eu nem falei o nome da empresa, não falei nada, né? Eu sou um péssimo vendedor. Mas o que eu faço? Eu tento vender pelo conteúdo. A gente fala da empresa depois. Eu criei uma empresa chamada... Isso é uma estratégia. É uma estratégia. É uma empresa, gente, eu criei ela há muito pouco tempo. É um plano meu de 2 anos que desde que eu comecei a trabalhar na aceleradora Estação REC do Facebook, eu trabalhei lá de 2018 a 2020. Eu sempre quis pegar um pouco dessa experiência que eu tive de startups e passar essa experiência sempre focado em treinos de soft skills. Porque soft skills, eu sempre olhei elas como coisas que deveriam ser treinadas e que, no geral, a gente não cria o hábito, não cria a disciplina de treinar por não saber como. Então, eu comecei a imergir nesse tipo de pesquisa e foquei em alguns temas centrais, que é produtividade, isso inclui gestão do tempo, foco, concentração, inclui como é que se treina isso. Comunicação, que inclui comunicação escrita e falada. Inclusive, a gente pode fazer um workshop de escrita, que eu adoro. Por ser a minha zona de conforto sempre foi a escrita, né? E a escrita, hoje em dia, ela é muito essencial, né? Ainda mais para vocês que trabalham de forma assíncrona. Vocês não podem depender só da escrita falada para ter escalabilidade. Tem que saber se comunicar de forma escrita. Então, esse é um workshop que eu adoro oferecer. E aí a gente pode até combinar, Tássia, e todo mundo, na verdade, até mais horas, porque o workshop ele tem 2 horas, aí tem dinâmica, tem atividades. Aqui foi só mais formato de palestra. Eu falo sobre autoconhecimento, então é um processo muito mais focado em, literalmente, sentimentos, em como é que a gente treina sentimentos. Parece estranho falar isso, né? Treinar sentimentos.
mas de como é que a gente treina os nossos sentimentos. E, por fim, eu falo sobre aprender a aprender. De como é que vocês desenvolvem a habilidade de aprender. De conseguir estudar menos horas e aprender mais. Porque hoje a gente se distrai tanto que a gente não consegue aprender na velocidade que a gente deveria. Esses são os principais temas que eu falo. E eu estou super aberto para a gente conversar e desenvolver um programa, porque eu criei a empresa há 1 mês. Eu estou num momento onde eu quero mostrar esse trabalho justamente em troca de conseguir alcançar mais pessoas e fazer esse meu trabalho se disseminar. Né? Então, é uma coisa que eu ofereço para vocês em troca do quê? Do famoso depoimento. O depoimento, ele sempre ajuda. Porque depoimento, testemunho, né? A igreja já nos ensina que o testemunho... O post no Instagram. Nossa, isso... Não, cara, isso eu pego, passo tudo para minha mãe, que ela fica com orgulho. Minha mãe, ela participa de todas as minhas atividades. Minha mentoria, ela vai. Minha mãe é professora há vários anos, ela sempre colabora. Então, depoimentos, isso tudo me ajuda. E é isso, a gente conversa com mais calma, né? Mas eu estou disponível. Você ia falar alguma coisa do testemunho, porque o testemunho, o depoimento, aí eu te cortei na hora. Você não, é que o testemunho e depoimento é algo que é muito valioso quando ele é sincero. Então, para mim, eu sempre parto do princípio que o testemunho ele tem a via positiva, né? Que é da pessoa gostar, e o feedback é um tipo de testemunho também. Então, o que eu estou oferecendo agora é a possibilidade das pessoas conhecerem o que eu faço para me dar esses 2 tipos de feedbacks. O que está sendo bom e o que pode melhorar. Esse é o momento que eu estou hoje. Dorli, como é que chama a empresa? O nome da empresa? Power Nap. Parabéns. Que para quem não sabe, significa cochilo em inglês. E para mim ser produtivo, a gente tem que saber descansar. Por isso que ela se chama Power Nap. Eu falo muito sobre descanso, né? Do BU, da gente equilibrar as coisas, pra gente ser mais. É muito importante. Exato. E uma mensagem muito rápida sobre esse equilíbrio. Você sempre tem que pensar 2 coisas. O máximo e o mínimo. O trabalho, você sempre tem que pensar qual é o máximo, e o resto da sua vida você tem que pensar qual é o mínimo. Essas são as 2 coisas que você precisa estabelecer na vida. O máximo de horas de trabalho, o máximo de esforço, porque trabalho ele cansa muito, e ele cansa, na verdade, porque a gente passa muito mais horas fazendo o trabalho do que outras coisas. Então, a gente estipula o máximo para saber aproveitar o máximo das horas também, né? Isso que é essencial. E o da vida, a gente sempre estipula o mínimo. Porque se não tiver o mínimo, qual é o inegociável? Minha família, meus filhos, meus amigos, minha saúde, etc. Qual é o mínimo que vocês estipulam? E tem alguns exercícios para vocês fazerem esse tipo de coisa. Eu posso passar alguns conteúdos em escrito também, que a gente já vai criando esse diálogo, mas eu gosto, assim, de conversa, da gente poder trocar, falando, que é muito mais poderoso. Dorli, fantástico. A Paula, da nossa área de Pessoas e Cultura, já me mandou aqui no paralelo. Dorli tem que fazer parte de todos os nossos treinamentos, para todos os nômades. A gente já tem que te colocar no nosso onboard de cultura, entendeu, Dorli? Porque, assim, maravilhoso. Parabéns, viu? Eu adoro. Eu amo esse tema. Nossa. Eu ficaria horas aqui conversando com você, que eu tenho muitas coisas que eu... Enfim, você falou do olho no olho. Assim, o tanto que é importante e a dificuldade disso acontecer no remoto, né? Porque a gente se conecta muito com as pessoas olhando no olho, assim. Eu já consegui... E eu tenho 2 teorias, assim, de você olhar no olho da pessoa e de só falar a verdade, né? Toda vez que a gente fala a verdade, as coisas dão certo e funcionam. Eu tenho várias histórias, assim, de voos que eu ia perder, que eu não perdi, pedir ajuda das pessoas, várias histórias por causa de verdade, gente. Isso é treino, é a fé, junto com a habilidade da comunicação, do treino e de entender o outro, sabe? De saber falar com o outro, ter a empatia do jeito de perguntar, de olhar no olho na hora certa. Então, assim, eu sou fascinada por esse tema. E eu sempre falo também que é treino, assim. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Não tem uma reunião. Quem é de vendas aqui, eu tô morrendo de saudade de vender. A gente sempre sabe de uma reunião importante, entra no outro link e fala debriefing. Vamos pro outro link fazer o debriefing. Tipo assim, e aí, o que a gente mandou bem, o que a gente mandou, me dá um feedback. Porque pra mim, a gente fez isso ontem, né? Paulinha tá aí? Paulinha e Pedro? Não sei se eles estão. A gente fez isso ontem, Paulinha do financeiro. A gente participou de uma reunião que era importante, fizemos um debriefing na sequência e um me dá uma dica, o outro dá uma dica. Nossa, vamos usar essa palavra da próxima vez. Não tem nada mais rico que isso, assim. Eu sou fascinada mesmo, Dorli. Obrigado, muito bom. Não, eu que agradeço. Eu queria, inclusive, pedir permissão para tirar um print, se vocês me permitem, para eu postar nas redes da Power Nap também. Um grande sorriso, todo mundo feliz. Eu não sei se vocês têm alguma restrição a isso. Não. Mas podemos? Super adepto. Sorriso. Liguem a câmera, pera. A câmera. Eu tô tirando vários prints. Liga a câmera, pessoal. Liga a câmera. Faltam 3. Vamos, será que a gente consegue todo mundo? Isso aí ia ser... Hashtag ligar. Já, feitozinha, vocês conseguem ligar? Se a gente conseguir todo mundo, ia ser a coisa mais bonita do mundo agora. Pronto, conseguimos.
Incrível, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada a você, Dorli. Até a próxima. Já sei que vai ter a próxima. Eu estou disponível para a próxima, então já posso falar até a próxima. E contem comigo, pessoal. A gente está aqui para realmente se desenvolver e desenvolver essas habilidades que são essenciais e que a gente desenvolve a partir do treino e da troca. E hoje foi um dia muito rico para mim. Eu espero que tenha sido muito rico para vocês também. Com certeza. Não é até a próxima, não. Até as próximas. É melhor, nossa, isso eu vou, essa eu vou, acabando que eu vou ligar para minha mãe e falar essa para ela. Mãe, ó, tá dando certo, eu falei que ia dar certo. Parabéns, Dorli, prazer. Obrigado, gente. Gente, obrigada, foi muito bom, obrigada. Vamos combinar os próximos. Um beijo, pessoal. Obrigada por tudo que veio, vocês arrasam. Eu amo quando fica cheio. Um beijo. Maravilha, pessoal. Dorli, obrigada. Até a próxima. Uhul. É bom que Parabéns, a gente aprende Dorli. sempre um pouquinho Tchau. mais, todos os dias. Ele me deu vários insights. Foi top, Taz. Parabéns, viu? Parabéns. Para de gravar aí. Para